Capítulo 9, Risos. O mensageiro do principado desceu ao convés do luxuoso transatlântico. Ele era um homem muito bem vestido que se apresentou como Ar-Garret. Ele tinha uma atitude arrogante em relação a nós e falava enquanto acariciava seu próprio bigode. Ele era esguio e tinha um rosto que exalava uma impressão desagradável. Os filhos de famílias de barões e acima serão tratados como prisioneiros de guerra. Não temos interesse nos filhos de famílias de cavaleiros ou inferiores. O mesmo vale para os escravos semi-humanos. É claro que também não precisamos dos marinheiros desse dirigível. Embora a maioria das pessoas tenha se desesperado, os alunos da classe avançada ficaram aliviados. Entre eles, uma das moças defendeu sua serva exclusiva. Espere. Poupe meu servo exclusivo. Ele é o meu favorito. Garret respondeu a garota com uma atitude condescendente. Então você pode descer com seu amante. Não importa se tivermos 1 ou 2 reféns a menos. As garotas desesperadas fecharam a boca e desviaram o olhar de seus servos exclusivos. É verdade. As pessoas valorizavam suas próprias vidas acima de tudo. Continuei em silêncio. Enquanto eu estava pensando se haveria um tumulto quando eles entrassem para capturar todo mundo. Vá! Quando fiquei surpreso já era tarde demais. Angie entrou na frente de Garret. O que foi, garotinha? Angie assumiu uma atitude confiante, apesar de Garret estar olhando para ela com desprezo. Eu sou Angelica Rafua Redgrave. Você sabe o nome da minha família? Ao ouvir o nome de uma família de duques, os olhos de Garret se arregalaram, mas ele imediatamente sorriu. Eu nunca teria pensado que a filha de um duque estaria a bordo. O reino é realmente estúpido. Deixar uma pessoa tão importante sair em uma viagem sem guardas. Garret abriu os braços de alegria. Excelente! Deixe-me mostrar-lhe meu respeito por sua coragem em se apresentar. Agora, venha cá. Ele ia levar Angie embora. Meu pé deu um passo à frente por instinto, mas naquele momento recebi um forte golpe nas costas. Caí e fui segurado por alguns rapazes. Quando vi o rosto daqueles rapazes, a raiva brotou dentro de mim. Solte-me. É isso que você realmente é? Garret olhou para mim com desagrado enquanto eu estava preso. Que barulhento. Quem é você? Angie olhou para o meu rosto e depois fechou os olhos. Ele é meu amigo. Angie não mencionou que eu era formalmente um barão e um cavaleiro. E pensar que você teria um amigo. Garret se aproximou de mim e pisoteou minha cabeça. Seu sorriso revelou sua intenção maliciosa. Minha visão estava focada em Garret. Que atitude rebelde. Agora, vamos dar aos nobres do reino seu primeiro trabalho. Punir essa pessoa. Vamos, se apressem. Em seguida, os rapazes que estavam me segurando começaram a exercer violência contra mim. Eu resisti, mas fui reprimido em resposta. Vocês vão desperdiçar a vontade da Angelica? Vocês deveriam se calar. Os que estavam me prendendo eram os seguidores de Angelica. Quando me golpearam, abriram-se cortes em minha boca e o gosto de sangue se intensificou. Mesmo assim vocês são. Essa é a decisão da Milady. Angie então gritou. Parem com isso. Garret acariciou seu bigode entre os dedos. Oh, essa não é a atitude que se deve ter ao perguntar algo. Isso não serve para uma filha de duque. Angie fez isso por mim. Por favor, pare. Eu lhe imploro. A boca de Garret se deformou na forma de um crescente como a da lua, e sorriu enquanto falava alto. Infelizmente eu não quero. Então você virá comigo. Ah, pessoal, certifiquem-se de dar uma surra completa naquele pirralho estúpido. Garret então saiu. Tudo o que pude fazer foi observar enquanto ele sequestrava Angie. Enquanto eu estava sendo fortemente espancado, minha consciência ficou turva. Estendi a mão para tentar ajudar Angie, mas meu braço foi pisoteado. Angie estava negociando com Garret. Só eu sou suficiente como refém, certo? Deixe os outros irem embora. Garret acariciou seu bigode enquanto se esquivava da pergunta. Então você se oferecerá se isso significar salvar os outros. Talvez eu chore. Bem, vamos conversar sobre esse assunto no dirigível do Principado. Olivia levantou a voz contra o fato de Angie ser levada embora. Angie! As pessoas da Subraça ao redor aprenderam. Angie, não vá. Olivia foi a única que levantou a voz. Angie se virou para trás e deu um sorriso firme, mas suas pernas estavam tremendo. Lívia, obrigada. Depois de dizer isso, Angie foi levada para um barco e levada embora pelo mensageiro e seus companheiros. Chutei com força e rolei para cima do convés. Quando eu estava preso pelo abdômen, Olivia correu e se levantou para mim. Leon.
Os meninos e os criados exclusivos olharam para mim. Como era feio, eles tinham muito ressentimento. Tudo poderia ter ido por água abaixo por sua causa. Seu pedaço de lixo. Ei, marinheiros! Joguem esse cara em uma cela. Os marinheiros me cercaram. Essas pessoas malditas. Havia um dirigível projetado para ser colocado em um monstro enorme. Angie, levada a um dirigível tão estranho, foi cercada por cavaleiros armados. Enquanto era cautelosa, ela se encontrou com a princesa Ertrude. Já faz algum tempo, Angelica. Nós só tínhamos um relacionamento em que simplesmente trocávamos cumprimentos, mas encontrá-la novamente assim é um pouco nostálgico. Angie deu um sorriso destemido. Você realmente planeja entrar em guerra com a potência nacional de um principado? Esse assunto não terminará com apenas uma escaramuça. O reino Olfalto e o principado de Fanos. Havia uma grande diferença entre os dois países. O reino Olfalto tinha mais força. Sabendo disso, Angie demonstrou um senso de clemência. No entanto, ela estava um pouco frenética por dentro. Que tipo de objetivo essas pessoas têm? O que eles querem fazer ao atacar com uma frota desse nível, apesar da diferença de poder nacional? Ertrude sorriu para Angie. Certo. Certamente há uma disparidade na força nacional. No entanto, você não notou a vista lá fora? Então eles realmente planejam usar monstros? Então vocês estão acompanhados por monstros. Vocês vão vencer o reino só com isso? Sim, nós venceremos. Quanto ao porquê, Ertrude foi interrompida por um homem da nobreza que parecia ter autoridade. Vossa Alteza, a questão de lidar com os reféns é mais importante. Ah, certo. Angie ficou tensa. A razão pela qual ela se apresentou e deu um passo à frente foi para liberar o navio de luxo. Então você vai libertá-los com a minha rendição? Que coisa engraçada de se dizer, Angelica. Alguma vez Garret afirmou que deixaríamos essas pessoas irem embora? Angie fechou os olhos em resposta ao que Ertrude disse. Então, eles vão tomar as crianças do barão e acima como reféns, exatamente como planejaram originalmente. No entanto, o que eu acho é o seguinte. Talvez só você seja suficiente para fazer reféns. Quando Angie abriu os olhos, ela olhou para o rosto de Ertrude com surpresa. Vá. Sim, sua tola. Eles são filhos de barões e superiores. Você está pensando em matá-los sem levá-los como reféns? Os cavaleiros viraram suas espadas para ela quando ela começou a fazer um alvoroço. Ertrude falou com indiferença. Havia apenas 2 pessoas que resistiram quando você as levou, certo? Como são cruéis essas pessoas sem coragem. Elas não são dignas de serem nobres. O que você está falando? Angelica, eu lhe mostrarei tudo o que está por vir. De agora em diante, o reino perecerá. O mensageiro se dirigiu ao dirigível com os alunos da academia para enviar um aviso. Havia uma prisão construída dentro do transatlântico de luxo. Depois de ser jogado lá dentro, sentei-me no chão com as costas contra a parede, olhando para o teto. Olivia estava soluçando do outro lado das barras de ferro. Ela implorou por minha libertação, mas foi inútil pois os alunos, e muito menos os marinheiros, se opuseram fortemente. Os alunos da academia estavam sendo mais severos comigo do que o próprio principado. Não chore mais. Mas Angie, não podemos salvar a Angie. Eu não consigo nem tirar você daqui, Leon. Sou simplesmente patético. Que pessoa detestável e tímida ela era. Ou pelo menos, era o que eu teria pensado se esse fosse o meu antigo eu. Em minha vida anterior, eu odiava esse tipo de personagem. Ver mulheres chorando me irritava. Entretanto, não era poderoso quando uma pessoa chorava por outra? Essa foi a conclusão a que cheguei até o momento. Mas havia mais. Você fica assim esfarrapado quando se opõe ao que não é razoável. Veja, seu cabelo está bagunçado, e alguns dos botões do seu uniforme não estão faltando. Você se machuca quando faz algo que os outros não querem que você faça. Olivia agiu com violência, tentando me ajudar. Por causa disso, ela foi contida, e durante esse intervalo, entrou em uma briga com uma das meninas. Sua adversária era uma das seguidoras de Angie. Olivia, que era a única que estava se opondo a ela, ficou preocupada quando a garota chamou suas colegas. Ela parecia ter dito algo sobre Angie e também sobre parar o que eles estavam fazendo comigo. Os pedidos de Olivia para que eles parassem acabaram me salvando. Ela normalmente não lutaria e mesmo assim fez o impossível por nós. Ela realmente ajudou. Eu não saberia o que aconteceria se eu tivesse que pedir ajuda a Lucian. Estou frustrado por não conseguir fazer nada. Você se esforçou muito.
Não precisa mais chorar. Olhando para o teto, pensei no futuro. O que eu deveria fazer? Levar Olivia comigo e salvar Angie? No entanto, haveria muitos problemas se isso acontecesse. Então, ouvi o som de passos apressados. Os passos eram de Chris. Chris, com uma expressão de tristeza, veio até a cela e falou comigo, ignorando Olivia. Baltfalt, há pouco tempo, chegou um mensageiro do Principado. Eles disseram que só Angelica era suficiente para ser feita refém e que deveríamos nos preparar. Eles começarão a atacar em 1 hora e, portanto, parece que no final, morreremos como nobres. Parecia que o Principado não precisava de nós. E então, o que eu devo fazer? Chris tirou os óculos. Ele tinha um rosto decidido. Quero que você dê uma mãozinha. Parece que há 6 unidades de armadura nesta nave. Quero que você e eu ganhemos algum tempo até que a nave escape. Eu ri com desdém. Não quero fazer isso. Chris apertou os olhos, mas não me criticou. Eu lhe peço que reconsidere. Não podemos deixar todo mundo morrer aqui. Você pode até mesmo apenas guardar a aeronave. Eu ficarei para trás e ganharei algum tempo. Ficar para trás nesse local definitivamente significava morte. Olhando para o que estava lá fora, Chris devia saber que não venceria se fosse apenas ele. Leon. Olivia olhou para mim. Seus olhos estavam me perguntando se havia algo que eu pudesse fazer. Era assustador como seus olhos eram puros e bonitos. Era como se ela pudesse ver através de tudo, e ter meu eu vergonhoso sendo examinado era embaraçoso. Não olhe para mim desse jeito. O que está esperando de mim? Em primeiro lugar, você acha que eu ajudaria os alunos que abandonaram Angie? Você me faz rir. Além disso, eles já me bateram. Eu digo para deixar todo mundo afundar. Chris concordou inesperadamente enquanto eu falava mal deles. Sim, eu sei. Talvez pessoas sem poder como nós devessem afundar e cair não no chão, mas no mar. No entanto, ainda quero pedir a vocês. Essa é a única maneira de termos uma chance. Eu lhe peço, por favor, nos ajude. Levantei-me lentamente na frente de Chris, que estava baixando a cabeça. Eu me recuso. Chris olhou para cima com tristeza. Desculpe-me, tenho sido um incômodo. Quando Chris estava prestes a sair, eu o impedi. Sempre se deve ouvir alguém até o fim. Idiota! Ouça tudo o que tenho a dizer. Em primeiro lugar, provavelmente não há como escapar já que estamos cercados. Mesmo que você fique para trás, você será cercado. Parece que você não aprendeu nada desde a última vez que lutou comigo. Falando em termos de um jogo de estratégia, estávamos começando a ser derrotados. Chris parou e se virou. Então, o que devemos fazer? Você tem algum tipo de plano para uma situação como essa? Se planeja escapar sozinho, que vá para o inferno. Eu não vou desistir. Que teimosia! Era triste ver como ele era um idiota muito mais desajeitado do que eu. Não adianta nada se você estiver lutando sozinho. Também não funcionaria se eu estivesse lá com você. Sendo assim, nossa única opção é ter todos envolvidos. Os idiotas que abandonaram Angie devem assumir a responsabilidade. Ouça, não sou tão bondoso a ponto de ajudar quem não faz nada. Quer ajuda? Eu sei disso. Se as pessoas querem viver, então todo mundo tem que dar tudo de si. Chris rejeitou minha opinião. Isso é impossível. Todos estão desesperados e não conseguem nem se levantar. Além disso, em momentos como esse, a única pessoa com quem posso contar é você, Baltfalt. Está entendendo? Chris estava tentando dizer. Os outros não serão úteis. Eu concordava plenamente, mas não havia outra opção a não ser colocar pessoas tão incompetentes para trabalhar. Aproximei meu rosto das barras de ferro. Chris também fez o mesmo, e nossos narizes quase se tocaram. O que podemos fazer é nos resolver e passar pela frente. Não há outro jeito. À frente? Você deve ser estúpido. Sim, eu sou estúpido. No entanto, acho que é melhor do que ficar esperando a morte. Veja, em vez disso, vamos eliminar o líder deles. Então poderemos romper o cerco com grandeza. Chris esperou por minhas palavras enquanto o suor escorria por suas bochechas. Você precisa proteger a nave. Agora é a hora de fazer uma demonstração de sua habilidade com a espada, da qual você tanto se vangloria. Chris pareceu se sentir ofendido e se opôs. Não me lembro de ter me gabado. Seu discurso e sua conduta andam de mãos dadas com a ostentação. Mostre-nos os resultados de seus esforços. Acho que as habilidades que você vem desenvolvendo levaram a este dia. Eu não planejo morrer. Você também quer viver, certo?
Depois que eu disse isso, Chris baixou a cabeça, ponderou e depois levantou a cabeça novamente. Certo. Quero ver o sorriso da Marie. A coragem que ele teve de colocar isso no final. Será que aqueles caras não tinham sofrido uma lavagem cerebral por ela? O que havia de tão bom nela? Quando Chris abriu a cela com uma chave, eu saí. Estendi minha mão para Olivia, que estava sentada. Vou precisar de sua ajuda. Ok. Farei o meu melhor. Olivia, levantando-se e enxugando as lágrimas, endureceu sua expressão facial. Parecia que ela estava planejando resistir para resgatar Angie. Eu definitivamente a preferia a Marie. O Chris deveria cair em si. Enquanto pensava assim, Chris colocou uma mão sobre o peito e murmurou. Marie, eu verei seu rosto sorridente mais uma vez. Para isso, por favor, me dê poder. Em sua mão havia um amuleto. Isso é seu? Este? Eu o comprei no festival. Parece ser chamado de amuleto da fortuna da guerra. Pensando nisso agora, talvez seja um bom presságio. Era um pequeno amuleto de um escudo e uma espada. Eu sorri. Era um item adequado para ele ter. Sim, combina bem com você. Você definitivamente tem a melhor sorte. É mesmo? É um pouco embaraçoso para você dizer isso. Não fique envergonhado e corado. Eu não saberia como reagir. Chris chamou e reuniu representantes dos alunos e marinheiros em uma sala. Cheguei a um salão, carregando uma espingarda que comprei de um marinheiro no caminho. Havia muitas pessoas que baixaram a cabeça, talvez em desespero. Enquanto verificava os cartuchos de espingarda que eram a munição para a espingarda, vi Chris discursando no centro de uma escada no corredor. Ele se sentou na escada e se virou para os rostos das pessoas reunidas. Concluí que não há escolha a não ser lutar se quisermos que todos escapem do perigo. Todos emprestem seu poder. Chris recebeu uma série de vaias. Não se empolgue, primeiro ano. Por que você está mandando em nós quando nem é tão forte assim? Você perdeu para aquele pedaço de lixo ali. Em primeiro lugar, a Angelica é a malvada. Ela não acabou de salvar apenas a si mesma? Que inacreditável para a filha de um duque. Quando olhei para o garoto que me chamou de lixo e para a garota que desprezou Angie, eles se esconderam. No entanto, memorizei seus rostos e me vingaria mais tarde. Com certeza eu me vingaria. Como a viagem de campo incluía alunos do primeiro ao terceiro ano, foi um pouco problemático para Chris ser o líder. Parecia que alguns alunos mais velhos não queriam seguir as orientações dos mais novos. Entretanto, era possível que morrêssemos. Haveria pessoas que assumiriam abertamente a posição quando coisas como hierarquias não tivessem mais significado. Os meninos da classe regular estavam sorrindo. Estamos falando de uma guerra. Vocês, rapazes da classe avançada, são tão orgulhosos. Acharam que todos seguiriam suas ordens? E pensar que você teria a coragem de nos dar ordens com tanto orgulho. Para começar, que autoridade tem um espadachim experiente que foi deserdado? As meninas eram iguais. No entanto, isso as envolvia em discussões com seus servos exclusivos. Espere, você deve seguir minhas ordens. Que atrevimento, moça! Por que eu deveria seguir suas ordens em um momento como esse? A cena tinha ficado agitada, então subi as escadas. Quando peguei a espingarda, todos me olharam. Vocês são todos chorões e irritantes, seus incompetentes. Meu público ficou em silêncio diante da arma que eu segurava. Seus olhares estavam cheios de sentimentos de medo e ódio. Prestem atenção. Sou um cavaleiro que ocupa oficialmente uma posição de barão. Além disso, sou do 5º escalão inferior, um status mais alto do que até mesmo os professores que os orientaram. Entenderam? Os professores desviaram o olhar. Os professores discretos eram mais ou menos nobres. No entanto, seus status não eram altos. Suponho que o diretor tinha um status mais alto do que o meu, mas ninguém mais tinha. E quanto ao meu mentor? Suponho que meu status era mais alto do que o dele. No entanto, eu respeitava meu mentor como pessoa. O status era irrelevante nesse caso, ele era algo que me superava. Então serei eu quem dará as ordens. Lutem. Se você não quer morrer, então lute. Como esperado, todos se opuseram ao que eu disse. Você está brincando comigo. Vocês é que deveriam estar lutando. Sim, eu vou lutar. Afinal de contas, sou um nobre genuíno. Não como vocês, nobres falsos. Uma garota do 3º ano franziu a testa em resposta ao que eu disse. Ela parecia ter força de vontade e tinha cabelos loiros encaracolados que tinham a forma de brocas. Ela usava salto alto e parecia uma rainha com um coração inabalável.
Ela usou a boca que usava batom vermelho para me questionar, irritada. Falsos nobres, você diz? Que falta de educação dizer isso para mim, alguém da família de um conde. Parecia que a garota tinha o segundo poder depois de Angie. As pessoas ao redor ficaram em silêncio. Pude ver a natureza triste dos meninos aristocráticos se calando na frente da garota, mesmo que eles se opusessem à crise e eu. E você é? E pensar que você não me conhece. Eu sou Deirdre for Roseblad, a filha da família de condes Roseblad. Isso me pareceu familiar. No entanto, fingi que não sabia. Enfiei os dedos nos ouvidos e fiz cara de irritada. Não me diz nada. Não sei se você é uma lâmina de rosa, uma rosa mosqueta, ou o que quer que seja. Mas que valor você tem agora? O quê? Que falta de educação. Que reação maravilhosa dessa poderosa rainha. Eu estava esperando por alguém como ela. Não sei o quão grande é sua casa, mas você é uma farsa. Você teve que se esforçar para chegar à sua posição. Mesmo assim está me chamando de farsa. Certo. Eu acendi a minha posição. No entanto, sou um aventureiro genuíno. Um nobre que realmente teve sucesso como aventureiro. Não sou alguém para ser comparado a falsos presunçosos. Deirdre começou a me xingar com grande vigor. Não seja arrogante, humilde barão. Nossa família de condes presenteou o reino com uma ilha flutuante, capturou muitas masmorras e é uma família de prestígio entre as famílias de prestígio. Saiba como sua família é insolente em comparação. Eu aplaudi enquanto ainda segurava a espingarda. Isso parece ótimo. Seus ancestrais eram os melhores. A arrogante Deirdre ficou desconfortável com a minha indulgência. Lembre-se disso. Suas atividades não chegam nem aos pés da casa Roseblad. Comecei a rir internamente. Que grande personagem era a Deirdre. Esplêndido. Sim, seus ancestrais eram genuínos. No entanto, isso é muito triste, não é? Afinal, seus descendentes se tornaram covardes entre os covardes. Com certeza, eles devem estar chorando a 2 metros de profundidade. Pessoas como você que tremem de medo diante de um principado, são falsas. O que você está insinuando? Estou errado? O que vocês fizeram quando Angie se ofereceu? Vocês se sentiram aliviados, foi isso. Ficaram em silêncio enquanto esperavam a tempestade passar, e no final, amaldiçoaram Angie quando perceberam que morreriam. Todos e cada um de vocês são covardes entre os covardes. Não, esperem, vocês nem são grandes o suficiente para se qualificarem como covardes. Vocês são apenas nobres pretensiosos e falsos. Retire o que disse. Aproximei-me de Deirdre e falei com ela sorrindo. Não quero. Depois, me distanciei e sorri com os braços abertos. Em uma situação em que podemos ser mortos, você não está fazendo nada além de reclamar. Seus ancestrais podem ter sido aventureiros de sucesso, mas você não tem valor. Você é um patético imprestável que não herdou a bravura para atravessar os céus abertos em um dirigível, o conhecimento para capturar uma masmorra, nem o poder para derrotar monstros. A propósito, a família Baltfalt não teve nenhuma grande conquista como aventureiros. Ouvi dizer que eles tinham nobres que participavam de guerras e acumulavam conquistas suficientes para ganhar uma ilha flutuante. Em primeiro lugar, eu não tinha apego a ancestrais, honra ou linhagens. Não acho que meus ancestrais estariam de luto. Em vez disso, talvez eles estivessem preocupados em fugir. Mesmo assim, continuei a caluniar a todos. Afinal, era conveniente para mim. O mensageiro do principado estava certo. Se eliminarmos o egoísmo de nobres como vocês, não teriam nada do que se orgulhar. Vocês são apenas falsos vergonhosos que não fazem nada além de se apegar às conquistas de seus ancestrais. Todos e cada um de vocês são covardes que ficariam assustados e não fariam nada se soubessem que seriam atacados. Seus antepassados certamente chorariam, não espere, eles ririam. Os alunos ao meu redor começaram a se enfurecer gradualmente. E como isso foi bom! Eu me continha de tanto rir. Eles rolavam de rir. Falariam sobre como seus descendentes são patéticos. Eles zombariam enquanto falavam de como é vergonhoso que vocês se chamem de nobres e, no entanto, o único mérito que vocês têm é o de serem descendentes de aventureiros. Limpei minhas lágrimas com o dedo. Lágrimas de tanto rir. Isso foi um ato para que eles se fizessem de bobos. Não espere, foi para encorajá-los. É maravilhoso que seus ancestrais tenham trabalhado duro para se tornarem nobres. No entanto, foi tudo em vão. Quero dizer, vocês são aqueles que deveriam estar seguindo os passos deles. Vocês não têm força de vontade e perderiam para um principado sem resistir.
As conquistas de seus antepassados serão substituídas por seus fracassos. Suas ações estão realmente manchando tudo. Vocês estão manchando as conquistas de seus antepassados e envergonhando seus descendentes. Seus parentes falarão de suas ações e da desgraça que elas são. O cenário deste mundo afirmava que os nobres tinham orgulho de serem descendentes de aventureiros. Isso também era algo ensinado na academia, e algumas pessoas até admiravam seus respeitáveis ancestrais. De qualquer forma, os nobres deste mundo adoravam a posição de aventureiros. Então, o que aconteceria se eu estimulasse esse aspecto deles? Não nos faça de bobos. Eu não vou deixar meus ancestrais se sentirem envergonhados. Você acha que eu mancharia a honra de minha família? Eu sorri como se estivesse tirando sarro das pessoas. Vocês têm um bom espírito, mas só isso não significa nada. Coloquem suas mãos sobre o peito e ouçam. Não conseguem ouvir? São as vozes do sangue de seus antepassados fluindo dentro de vocês, rindo de como vocês são vergonhosos. Houve aqueles que não o fizeram, mas muitos colocaram as mãos sobre o peito. Entre eles estavam os marinheiros e até mesmo os criados exclusivos. Ouça, você consegue ouvir os rugidos de riso? Ou talvez as vozes de luto? Choque possivelmente? Talvez alguns de seus antepassados estejam até agradecendo por fazê-los rir. Os bons ancestrais diriam o seguinte: não há valor em um covarde que foge de uma luta. Poucas pessoas responderam. Bem, mesmo que respondessem, eu riria delas. Eu fiz uma cara séria. O sangue do nobre aventureiro que flui dentro de você é uma farsa? Você quer morrer de vergonha, brincando com o principado enquanto simplesmente espera pela morte? Deirdre olhou para mim. Seria vergonhoso para a filha da família Roseblad morrer aqui sem fazer nada. Pessoal, vocês vão deixar esse cara continuar falando assim? Como ele disse, nós realmente não estamos à altura de nossos ancestrais. Os meninos levantaram suas vozes. Não faça pouco caso de nós, maldito bastardo. Alguém vá buscar armas. Há quanto tempo você acha que estamos treinando na masmorra? 1 ano inteiro. Prepare-se, pois mostraremos a diferença de força entre você e os veteranos. Que coragem você tem de tagarelar tão presunçosamente. Falem enquanto ainda podem. Os meninos demonstraram motivação. Da mesma forma, as meninas também pareciam encorajadas, mostrando um senso de inspiração. Esses idiotas deveriam ter se esforçado seriamente desde o início. Chris olhou para mim. Baltfalt e você não importa. Ele não deveria ter parado se fosse dizer alguma coisa. Agora eu estava curioso. Deirdre falou em seguida. Já que você falou tanto, é natural que tenha algo em mente, certo? Essa conversa sobre serem nobres genuínos foi feita para quebrar o impasse, não? Levantei minha voz. Seus tolos, ouçam com atenção. Mesmo que o que eu diga os confunda um pouco, não há tempo para explicar. Então vou dizer uma coisa. Estamos avançando pela frente, mirando no líder do principado. Quando as pessoas ao redor levantaram a voz, perguntando se eu estava realmente falando sério, Deirdre começou a sorrir. Parece bom. Você é demais. Então, eu me pergunto por que nenhuma das meninas levantou a voz. Se alguma de vocês tentar fugir covardemente agora, eu não vou tolerar isso. Parecia que as meninas relutantemente se resolveram também em resposta às palavras de sua chefe. Deirdre olhou para mim. Agora então sabemos que estamos invadindo a frente. O que você planeja fazer? Você tem se gabado, então terá um papel bastante ativo, certo? Ela estava dizendo que não permitiria que eu não fizesse nada depois de ter dito coisas tão presunçosas. Eu sorri. Claro que sim. Vou assumir a vanguarda com uma bicicleta aérea. Uma bicicleta aérea? Você está planejando ser morto? O lado de fora estava lotado de bandos de monstros e aeronaves do Principado. Certamente haveria armaduras também. Se houvesse um idiota que quisesse passar por tal situação com uma bicicleta aérea, eu definitivamente iria. Tenho alguém que pode ajudar. Enquanto isso, vou pegar seu item importante e rir da frota do Principado. Isso é por causa da Angelica? Mas você não é seguidora da Angelica. Não era nada disso. Todo homem já quis, em algum momento, ser um cavaleiro que salvaria uma princesa em apuros. Mesmo que vocês tenham abandonado Angie, eu não farei. Ela é uma boa mulher. Vocês deveriam seguir o exemplo dela por um tempo. Deirdre roeu a unha. Essa foi a primeira vez que alguém me disse que outra mulher era boa. Todos cuidem uns dos outros. Tomem nota, todos vocês devem se preparar também. Não temos tempo.
Os alunos da academia mostraram determinação. O entusiasmo circulou por todo o salão, e os alunos começaram a se movimentar em um frenesi. Enquanto isso, lembrei-me daquele momento com Angie. Quando ela se tornou a única refém, eu deveria ter dito que tinha o status de um barão. Assim, ela não teria sido levada sozinha. Então ela seria refém para o bem de todos? Ela ainda tinha 16 anos. Eu me arrependeria por toda a minha vida se abandonasse Angie, que demonstrou coragem sozinha, e o pai de Angie também era assustador. Nesse mundo podre de um jogo otome, Angie era minha esperança. A boca de Deirdre se deformou na forma de uma lua crescente, como a da lua, enquanto ela sorria. O quê? Por que ela não estava indo embora? Não tínhamos tempo. Um cão sem disciplina. Com uma atitude tão descarada, você daria um bom animal de estimação. Se não fosse pelo fato de você ser o favorito da Angelica, eu teria ao meu lado. Essa garota era outra pessoa ruim de se conviver. Não na mesma magnitude das outras, mas não era alguém com quem eu quisesse me familiarizar. Eu agradeço. Lucian me deu um relatório quando eu estava trocando de roupa para subir na Servert, a bicicleta aérea. O conteúdo do relatório me fez apertar os olhos. Temos traidores? De fato. Depois de investigar, parece que duas garotas, seguidoras de Angelica, alertaram o Principado sobre nosso paradeiro? As seguidoras de Angelica a traíram em um momento como esse? Sério? Elas são idiotas por se tornarem inimigas de uma família de duques. Atualmente a posição da família do duque está enfraquecida devido à queda de Julian. Seria estranho se os traidores não aparecessem. Isso é uma questão política? Não estou interessado. Assim que terminei de trocar de roupa, carreguei a espingarda em uma mão e um capacete na outra. Você vai deixar o assunto de lado? Mostre-me o caminho. Antes de resgatar Angie, vou puxar as rédeas para eles. Você deveria falar com os marinheiros. Você poderia perguntar sobre o uso da prisão em que eles o jogaram, mestre. Presumi que as coisas ficariam complicadas se eu resgatasse Angie enquanto os traidores ainda estivessem lá fora. Entendo. Fiquei diante da cela em que eu havia sido jogado antes. Lá dentro havia duas garotas. Seus servos exclusivos foram jogados em uma cela separada. Espere. Isso é um mal-entendido. Ajude-as. Os que pediram para alguém ajudar as duas eram seguidores do mesmo grupo que elas. No entanto, eles estavam cautelosos com os marinheiros que os cercavam com as mãos sobre as armas. O menino seguidor se dirigiu a mim. Ei, isso é uma piada? Quero dizer, esses dois têm sido companheiros de brincadeira de Milady desde a infância. É um pouco exagerado pensar que eles a trairiam. Joguei de lado uma ferramenta cilíndrica em minha mão. Quando viram isso, as meninas perderam a compostura. Examinamos minuciosamente seus quartos. Olhei fixamente para as moças dentro da cela. Pervertido. Não tenho interesse em vocês duas. Além disso, foram as marinheiras que investigaram os quartos. Eu me virei para ver que havia mulheres de uniforme me observando. Eram membros da equipe da cabine que cuidava dos alunos da academia. Muitos dos mesmos tipos de itens estavam lá. Também parecia haver instruções, portanto não há razão para acreditar que elas não sabiam o que estavam fazendo. As meninas na cela olharam para uma das mulheres. Todas vocês, lembrem-se disso. Não vamos perdoar vocês de jeito nenhum. Os membros da equipe ficaram assustados. Chutei as barras de ferro, ameaçando as moças. Fechem essa boca. Quer que sua cabeça seja estourada aqui? As duas ficaram assustadas. No entanto, o menino seguidor agarrou meu ombro. Você está indo longe demais. Mesmo que essas duas pessoas sejam traidoras, você precisa investigar adequadamente o caso Ei, espere. Apontei a espingarda para o garoto e depois falei. Vocês não sabem qual é a posição de vocês? É por causa de coisas como essa que vocês se afastaram de Angie. Ouçam, havia um traidor entre vocês. Vocês entendem o que isso significa? Como esperado, os seguidores perceberam a situação desagradável em que se encontravam. Bati no garoto com a coronha da espingarda, fazendo com que ele caísse de joelhos. Lutem com vontade de morrer. Não importa se você é mulher ou homem. Você deve lutar para provar sua inocência. Caso contrário, olhei fixamente para as duas moças dentro da cela da prisão. Vocês não gostariam de ser tratados de maneira semelhante a essas duas, certo? O pai de Angie não perdoaria traidores. Parecendo entender a situação mais do que eu, os seguidores acenaram violentamente com a cabeça. Depois de confiá-los aos marinheiros, fui em direção ao armazém que continha Servert.
Durante o caminho murmurei. As pessoas trairiam outras, mesmo quando estão juntas desde a infância? Eu realmente não estou gostando de política. Mas, no mínimo, tenho que salvá-la. Eu não estava interessado na situação dentro do Palácio Real, mas tinha compaixão por Angie. Angie se sacrificando com a intenção de proteger essas pessoas. Era algo de que eu não gostava. Eu estava no hangar do dirigível. Um traje interno para usar armadura havia sido preparado para andar na moto aérea. Coloquei o capacete, um colete no peito, calças cargo grossas e botas. Dentro do capacete, eu podia ver uma imagem dos arredores a partir de uma câmera instalada dentro da moto aérea. Está na hora de nos movermos, Servert. Lucian construiu um lugar para si mesmo dentro da moto aérea. Montei a bicicleta pneumática, segurei as manoplas e acelerei o motor. As vibrações violentas do motor ecoaram dentro do hangar. O vento que entrava no hangar era irritante. O marinheiro falou comigo em voz alta. Você está mesmo fazendo isso? Claro que sim. Vou arrancar o bigode daquele mensageiro sem vergonha como lembrança. Eu faria um serviço de depilação no bigode do qual aquele cara se orgulhava tanto. É isso que eu quero ouvir. Ah, mas eu realmente não preciso do bigode. Fiz um sinal de positivo para o simpático marinheiro, baixei minha postura e parti. A motocicleta voou para o céu, viajando pelo ar como se estivesse surfando em ondas de água. Enquanto segurava a espingarda em minhas costas com uma das mãos, apontei para os monstros que se reuniam. Tudo pronto? Quando você estiver pronto. Enquanto preparava a escopeta com as duas mãos, Lucian começou a pilotar a moto aérea. As batatas fritas são o melhor oponente para isso. Quando um círculo mágico apareceu na frente do cano, vários círculos mágicos menores se formaram ao redor dele. Eles se fixaram nos monstros que se aproximavam à minha frente. Atributo elétrico, fórmula de chumbo grosso, relâmpago, e estamos prontos. Desapareça. Quando puxei o gatilho, os projéteis de espingarda voaram e atravessaram os círculos mágicos. Então, enquanto os pequenos tiros estavam voando, a luz mágica foi liberada e mudou para uma cor azul ou amarela, mudando de direção. Mesmo quando os monstros tentavam evitar as balas, a luz os perseguia. A magia se espalhava como fogos de artifício e era ideal para ataques à distância. O problema é que era difícil lidar com uma magia tão avançada. Eu ri em voz alta quando um tiro matou dezenas de monstros. Está vendo isso? Esse é o poder de Lucian e meu. Quando unimos nossas forças, podemos usar uma magia como essa. Mas eu só soube disso recentemente. E se eu estivesse sozinho? Não, sem chance. Levava tempo para ser ativada e era difícil travar nos inimigos em movimento. Bem, a proporção de nossas contribuições está dividida entre 70 e 30. Por que você está falando como se fosse você quem detém os 70%? Se estamos falando de proporções, então eu estou fazendo 70% do trabalho e você está fazendo 30%. Você está atrapalhando a minha alegria. Veja, os próximos estão chegando. Você realmente é um lixo. Enquanto eu preparava a espingarda, mirava e puxava o gatilho mais uma vez, os monstros diante de mim desapareceram em grande número novamente. Enquanto estava dentro da armadura, Chris observava Leon sair correndo. Ele está realmente levando a vanguarda? O transatlântico de luxo acelerou, como se estivesse perseguindo. Eles estavam mirando no carro-chefe, a parte de trás do monstro gigante, que segurava a princesa e Angie. Ao ver a figura de Leon, Chris segurou com força os controles da armadura. Baltfault, você é forte. Embora ele fosse mais forte em termos de espadachim, Chris sentiu como se tivesse perdido diante do atual Leon. Leon era superior em magia, bravura e tudo mais. Mesmo que todos admirassem um feito como avançar sozinho, poucos conseguiam fazer isso. Leon fazia isso parecer fácil. Chris não tinha coragem de fazer algo assim enquanto pilotava uma bicicleta aérea. É possível que eu me torne como você, Baltfault? O amuleto em seu pescoço tremeu. Chris olhou para os alunos e para os guarda-costas do dirigível, que tinham se vestido com armaduras. Nosso objetivo é proteger o dirigível. Com certeza vamos defendê-lo. Ele ouviu os gritos de resposta de seus colegas, e quando fechou o peito de sua própria armadura, 6 unidades de armadura começaram a se inicializar e a ganhar vida. Ao partir, Chris matou um monstro que estava correndo em direção ao dirigível. Sua habilidade com a espada era muito limpa. Quando ele abriu caminho entre os monstros, cortando todos eles, eles se transformaram em fumaça, desaparecendo.
Ao verem isso, os alunos que foram até o convés levantaram vozes de aplausos. Chris desceu pela lateral do dirigível cortando os monstros. Fizemos uma promessa a Baltfault. Não deixaremos este navio cair. O Principado tinha uma nave principal. Dentro de um navio de guerra como esse, um alarme soou. Os cabelos longos, pretos e arrumados de Gertrude farfalharam quando ela se levantou. Ela usava um vestido preto e quando se aproximou de uma janela, foi interrompida por uma assistente. Vossa Alteza não pode. Afaste-se. Quero ver com meus próprios olhos. Como parecia que Angie, ainda cercada por cavaleiros, também estava preocupada, Gertrude a chamou. Angelica, vem aqui também. Parece que seus amigos da escola escolheram uma morte honrosa. Você verá os momentos finais deles com seus próprios olhos. Gertrude desviou o olhar de Angie, que a estava encarando, e se concentrou no que estava do lado de fora. No entanto, ao olhar para fora, a cena contradizia o que Gertrude havia imaginado. O quê? O transatlântico de luxo estava tentando liderar um ataque. Gertrude gritou para o atendente. A flauta mágica rápido. Enquanto isso, Angie observava a pessoa que passava em uma bicicleta de ar comprimido na frente do transatlântico de luxo. Aquele idiota. Aquele completo idiota. Por que? Porque ele não fugiu? Se ele tivesse tanto poder, poderia ter escapado. As lágrimas inundaram os olhos de Angie depois de ver a figura de Leon. Depois que o atendente pegou a flauta mágica, Gertrude encostou a boca nela. O mensageiro do Principado desceu ao convés do navio de luxo. Ele era um homem muito bem vestido que se apresentou como Argarret. Ele tinha uma atitude arrogante em relação a nós e falava enquanto acariciava seu próprio bigode. Ele era esguio e tinha um rosto que exalava uma impressão desagradável. Os filhos de famílias de barões e acima serão tratados como prisioneiros de guerra. Não temos interesse nos filhos de famílias de cavaleiros ou inferiores. O mesmo vale para os escravos semi-humanos. É claro que também não precisamos dos marinheiros desse dirigível. Embora a maioria das pessoas tenha se desesperado, os alunos da classe avançada ficaram aliviados. Entre eles, uma das moças defendeu sua serva exclusiva. Espere. Poupe meu servo exclusivo. Ele é o meu favorito. Garret respondeu a garota com uma atitude condescendente. Então você pode descer com seu amante. Não importa se tivermos 1 ou 2 reféns a menos. As meninas desesperadas fecharam a boca e desviaram o olhar de seus servos exclusivos. Certo. As pessoas valorizavam suas próprias vidas acima de tudo. Continuei em silêncio. Enquanto eu estava pensando se haveria um tumulto quando eles entrassem para prender todo mundo. Vá! Quando fiquei surpreso já era tarde demais. Angie entrou na frente de Garret. O que foi, garotinha? Angie assumiu uma atitude confiante, apesar de Garret estar olhando para ela com desprezo. Eu sou Angelica Rafua Redgrave. Você sabe o nome da minha família? Ao ouvir o nome de uma família de duques, os olhos de Garret se arregalaram, mas ele imediatamente sorriu. Eu nunca teria pensado que a filha de um duque estaria a bordo do reino é realmente estúpido. Deixar uma pessoa tão importante sair em uma viagem sem guardas. Garret abriu os braços de alegria. Excelente! Deixe-me mostrar-lhe meu respeito por sua coragem em se apresentar. Agora, venha cá. Ele ia levar Angie embora. Meu pé deu um passo à frente por instinto, mas naquele momento recebi um forte golpe nas costas. Caí e fui segurado por alguns rapazes. Quando vi o rosto daqueles rapazes, a raiva brotou dentro de mim. Solte-me. É isso que você realmente é? Garret olhou para mim com desagrado enquanto eu estava preso. Que barulhento. Quem é você? Angie olhou para o meu rosto e depois fechou os olhos. Ele é meu amigo. Angie não mencionou que eu era formalmente um barão e um cavaleiro. E pensar que você teria um amigo. Garret se aproximou de mim e pisoteou minha cabeça. Seu sorriso revelou sua intenção maliciosa. Minha visão estava focada em Garret. Que atitude rebelde. Agora, vamos dar aos nobres do reino seu primeiro trabalho. Punir essa pessoa. Vamos, se apressem. Em seguida, os rapazes que estavam me segurando começaram a exercer violência contra mim. Eu resisti, mas fui reprimido em resposta. Vocês vão desperdiçar a vontade da Angelica? Vocês deveriam se calar. Os que estavam me prendendo eram os seguidores de Angelica. Quando me golpearam, abriram-se cortes em minha boca e o gosto de sangue se intensificou. Mesmo assim vocês são. Essa é a decisão da Milady. Angie então gritou. Parem com isso. Garret acariciou seu bigode entre os dedos.
Oh, essa não é a atitude que se deve ter ao perguntar algo. Isso não serve para uma filha de duque. Angie fez isso por mim. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais.